Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde uma palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 3, o seu versículo de número 4, para nossa meditação nesta tarde. E diz assim a palavra do Senhor: No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde os mais importantes até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que o Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus senhores enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus volta atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus ouviu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade tão terrível que quando Deus ele chama Jonas para que Jonas fosse até Nínive, Jonas desobedece à voz do Senhor, desobedece o chamado de Deus e ele vai para Tarsis. Entra dentro de um navio e vai para Tarsis. E quando Jonas está neste navio, acontece agora uma grande turbulência, uma grande tempestade. O mar fica bravio e aqueles homens daquele navio começam a jogar todas as suas fazendas fora. Começam a jogar tudo para deixar o navio mais leve possível, para que ele não pudesse ser todo quebrado, consumido por aquelas ondas, por aquela tempestade. Porém, Jonas dormindo, ele estava embaixo no navio e ele entendeu que o que estava acontecendo era a mão de Deus. Então Jonas agora ele é lançado até aquelas águas. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas, então, ele é engolido por um grande peixe, e todos já conhecem essa história. Então Jonas, ele preferiu não obedecer ao Senhor por causa da natureza pecaminosa dos ninivitas. Ele não quis obedecer à voz do Senhor porque ele sabia que aqueles homens eram maus. Ele sabia que aquela cidade era uma cidade corrompida, que aquela cidade era uma cidade onde tinha pessoas perversas. Então ele temeu de ir até aquele lugar. Mas depois de passar por um grande processo, dentro da barriga de um grande peixe, Jonas então ele dá ouvido à voz do Senhor. E ele entra na cidade de Nínive e ele vai apregoar a palavra de Deus. Ele vai levar a mensagem do Senhor, que dizia claramente que Nínive seria destruída dentro de 40 dias. Então a palavra do Senhor vai dizer que quando as pessoas começam a ouvir Jonas dizendo da parte de Deus, as pessoas começam agora a rasgar as suas vestes, se cobrir de pano de saco, e elas começam agora a clamar ao Senhor. Elas se convertem dos seus maus caminhos, elas deixam de lado a sua perversidade. E diz a palavra do Senhor que até o rei daquela cidade, ele assinou um decreto que todos orariam, jejuariam e arrependeriam dos seus maus costumes. E então Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele foi um Deus compadecente, aleluia, para aquela cidade. E hoje, quando Deus ele coloca sobre o meu coração esta palavra, Deus traz para mim, ao meu coração, a atualidade do nosso país, e não só do nosso país, do mundo. Tudo o que está acontecendo.
toda essa peste, toda essa destruição, pessoas morrendo todos os dias, pessoas perdendo seus empregos, pessoas, pais de família que já perderam a sua casa, que já perderam tudo. Talvez você que está ouvindo este áudio neste momento, esse vídeo, talvez você esteja na sua casa, talvez você ainda não foi acometido pela enfermidade, talvez alguém da sua família ainda não foi tocado, mas em volta você pode olhar e ver que talvez um vizinho, seja ele mais perto ou mais distante, está passando por algo terrível. E esse algo, irmãos, nós devemos ter ciência que ele não veio somente para alguns, não. Nós estamos vendo países inteiros sendo acometidos por doenças, acometidos por desempregos, por fome e por tantas outras coisas. E o que me chama a atenção é que Deus, Ele tem usado profetas, Ele tem usado vidas para dizer para cada um de nós que se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós voltarmos ao primeiro amor, se nós voltarmos ao princípio, aleluia, do amor em Cristo Jesus, se nós nos voltarmos a Ele, esquecer toda a nossa perversidade, todo o nosso eu, então o Senhor Deus, Ele olhará do céu, estenderá a sua mão e Ele sarará a nossa nação. Mas o que eu vejo são pessoas ainda brincando. E eu olho para o mundo agora e começo a imaginar, aleluia, a cidade de Nínive, onde as pessoas tinham medo, onde as pessoas tinham pavor, onde o profeta de Deus se esquivou quando Deus o mandou, e ele então preferiu entrar dentro de um navio, ir para outro lado, desobedecendo a voz de Deus, por medo daquele povo perverso e cruel. Hoje, nós temos profetas que estão profetizando que precisa haver uma grande mudança na terra, que precisa haver um reconhecimento de erros, que precisa ser lançado de lado toda a perversidade, todo o mal do coração humano, que precisamos voltar ao primeiro amor, que precisamos estar diante do Senhor em espírito e em verdade. E o que nós vemos, queridos, nós vemos pessoas que pregam a palavra de Deus conspirando umas contra as outras, o mundo vivendo um caos e as pessoas fazendo picuinha da vida umas das outras, as pessoas procurando fazer coisas que desagradam ao seu irmão, pessoas intentando contra a vida uns dos outros, pessoas levantando falso testemunho, pessoas que deveriam estar orando pela nação, que deveriam estar se dobrando, se humilhando diante de Deus. E eu quero deixar frisado aqui nesta palavra que eu não estou pregando para quem está no mundo, eu estou pregando para quem está dentro da igreja, brincando com o Senhor. Porque este é o tempo de se humilhar, porque este é o tempo de se voltar a Deus, porque este é o tempo de estar diante dele em espírito e em verdade. Este é o tempo de nos humilharmos e orarmos. Este é o tempo de jejuarmos e falarmos com Deus sem cessar. Não é tempo, igreja do Senhor, de ficar perdendo tempo com a vida do irmão, de ficar olhando para o pecado alheio, porque a palavra do Senhor vai dizer: hipócrita, antes de tirar, aleluia, o cisco que está nos olhos do teu irmão, tirai a trave que está nos teus olhos. Tira esta trave que te limita, tira esta trave que muitas vezes não faz você entender e muito menos enxergar que Jesus está voltando. Para de brincar com Cristo, para de brincar com a obra de Deus, para de brincar com a palavra do Senhor. Toma uma posição de servo, entra na posição de soldado, porque a guerra é grande. Talvez você não entendeu ainda porque você está vivendo na carne, talvez você não entendeu ainda porque você não lê a palavra, talvez você não entendeu ainda
porque você não tem tempo de orar, jejuar e buscar a presença de Deus, porque você perde o seu tempo, o tempo inteiro, alfinetando os irmãos na rede social. Você perde o seu tempo olhando o que está acontecendo em volta, você perde o seu tempo falando da vida dos outros, você perde o seu tempo fazendo coisas que desagradam a Deus, quando você que foi chamado, aleluia, era para estar dobrando seu joelho, orando, buscando a presença, a face do Todo-Poderoso, orando para aqueles que te perseguem, orando para aqueles que se levantam. Sabe por quê, querido? Porque a palavra do Senhor vai dizer que se nós dizemos amar a Deus, a quem nós não vemos, mas não amamos o nosso irmão a quem vemos, então nós somos mentirosos, nós não estamos, aleluia, sendo fiel a Deus, nós não estamos sendo verdadeiros diante do Senhor. Então muda, igreja, abre a tua visão, igreja, abre os teus olhos, igreja do Senhor. Não é tempo de ficar lutando uns com os outros. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, os principados, a nossa luta é contra tudo aquilo que veio para tentar nos assolar, para tentar nos paralisar, para tentar parar a nossa fé. E você muitas vezes que vai ouvir, aleluia, esta palavra, que vai ver este vídeo, talvez possa dizer, é mais uma nas mídias, é mais uma na rede social. Não sou. Eu quero te dizer que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu quero te dizer que Deus colocou no meu coração para dizer para você nesta tarde que Jesus está voltando, que Ele está às portas, que Ele está muito próximo a vir, aleluia. E muitas vezes aqueles que Ele escolheu, que Ele separou para preparar o caminho, ao invés de preparar o caminho para o Senhor, para a volta de Jesus, está preparando o caminho, sim, mas sabe de quem? É do anticristo, porque é ele que gosta de contenda, é Satanás que gosta de picuinha, é Satanás que gosta de disse-me-disse, é Satanás que gosta de panelinha dentro da igreja, é Satanás que gosta de conversinha fiada, é Satanás que gosta quando você abre a sua boca para falar coisas que não agradam a Deus. O diabo, ele está aplaudindo, ele está lançando sobre a sua vida a seta, e antes da seta te atingir, você está pegando ela com as mãos. Então toma posição de crente, toma posição de vaso, toma posição de homem, toma posição de mulher de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e Ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Nós chegaremos diante dEle e teremos que prestar contas a Ele. Então abra a tua visão espiritual, a igreja do Senhor. Abra a tua visão espiritual. Sabe por quê? Porque se a sua visão espiritual estiver tampada, e Jesus, ele vai, aleluia, levantar outras pessoas. Sabe por quê? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Chegará um momento em que haverá separação, onde Deus separará o joio do trigo. Haverá um momento que Deus colocará, aleluia, o trigo à parte e lançará o joio, aleluia, no fogo. E eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus, algo que eu estou sentindo dentro do meu coração. O Espírito Santo está bradando aqui para dizer que muitos não entenderão. Muitos chegarão lá e dirão: mas Senhor, por que estou sendo lançado no fogo? Se eu estava na igreja, eu pregava na igreja, eu cantava na igreja, eu fazia parte do ciclo de oração na igreja, eu fazia parte dos jovens, das crianças, eu fazia parte do grupo de oração, do grupo de evangelismo. Por que então que eu estou sendo lançado no fogo? Sabe por quê? Porque o joio, ele se parece muito com o trigo. Sim, o joio, ele é idêntico, e é por isso que Jesus, na sua infinita sabedoria, ele diz que nós não devemos podar o joio, que ele deve crescer juntamente com o trigo, porque quem conhece a verdade é Deus. Quem saberá fazer a separação naquele grande dia é Ele que deixará à parte, aleluia, o seu trigo, aqueles que produziram, aqueles que foram fiel até a morte, aqueles que amaram a Cristo, aqueles que não perderam o seu
seu tempo com coisas que desagradam a Deus, aqueles que colocaram a obra de Deus acima de qualquer coisa, acima até mesmo da tua vida, porque a palavra do Senhor diz que aquele que achar sua vida, ele a perderá, mas aquele a quem perder, achá-la. Então você que quer achar a tua vida eterna nesta tarde, se dobra diante do Senhor, faz uma análise da sua vida, olha e reveja os teus conceitos espirituais, olha e reveja tudo aquilo que você tem feito, aleluia, na presença do Senhor, seja coisas boas ou más, porque tudo está sendo feito na presença dele, os olhos dele estão contemplando, os olhos dele, aleluia, está como chama de fogo, aleluia, contemplando os bons e os maus atos, os olhos dele estão contemplando a obra que você faz, aleluia, só para que os outros vejam, os olhos dele estão contemplando aquilo que você faz só para ganhar a atenção de alguns, os olhos dele estão contemplando quando você faz alguma coisa para ter mérito para si, os olhos dele contemplam também quando você faz alguma coisa para se vangloriar. Mas ei, eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para ti nesta tarde: Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, Deus, ele não abre mão, aleluia, que o nome dele seja glorificado. Se ele nos levantou foi para nós servirmos a ele, foi para sermos servos e não servidos. Deus, ele nos chamou para que nós possamos apregoar as boas novas, aleluia, e ele nos chamou para ser imitadores de Cristo. Quando você tentar fazer algo, aleluia, contra a vida do teu irmão, ou até mesmo para se engrandecer, para um pouquinho, pensa, se Jesus, aleluia, estivesse nesse lugar, no teu lugar, se essa seria a atitude de Cristo. E tudo que você for fazer a partir de hoje, pergunta se essa seria a atitude de Cristo. Então analise, reveja os teus conceitos e volta-te ao primeiro amor, volta à igreja como se fosse a igreja primitiva, porque a igreja primitiva, aleluia, ela ouvia a voz do Senhor, ela se calava como ovelha, porque a ovelha, aleluia, ela é muda, ainda que ela esteja chorando, ainda que ela esteja gemendo, ninguém escuta, sabe por quê? Porque ela é muda, aleluia, porque ela não reclama, ela não faz nada, aleluia, ela não corre, ela não sai quebrando cercas, aleluia, no peito. Mas tem muito bode na presença do Senhor, que quando Deus corrige sai berrando, que quando Deus corrige sai reclamando, sai murmurando, toca no pastor, toca no missionário, toca naquele, toca nesse. Ei, Jesus está voltando. Sei que Deus, ele vai fazer uma grande separação, e o ai de Deus, aleluia, que já está sobre a terra, ele não está sendo, aleluia, suficiente para que você abra os teus olhos, porque o ai está passando perto, mas ainda não tocou na tua casa. Então toma cuidado para que esse ai não toque na tua porta, para que ele não entre, para que ele acometa a vida dos teus filhos, e depois que acontecer não adianta, aleluia, dizer, mas eu servi a Deus, então por quê? Aconteceu tal coisa na minha família, na minha casa. Talvez aconteceu, sabe por quê, querido? Porque quando estava acontecendo na casa do teu irmão, você não se compadeceu. Quando estava acontecendo na casa do teu vizinho, você não estava nem aí. Afinal, se você está tudo bem na tua vida, na tua casa, se você está acomodado, tanto faz quem está sofrendo do lado direito ou do lado esquerdo. Se a tua saúde vai bem, tanto faz quem está doente nos leitos. Se está tudo bem com teu filho, tanto faz se o filho da vizinha está passando necessidade ou não. Afinal de contas, não é da tua conta. Você está cuidando da tua família. Ei, larga de ser hipócrita, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a compartilhar a dor, aleluia, daqueles que sofrem, a chorar com os que choram, a acolher aquele que está desamparado. A palavra do Senhor nos ensina a estender a mão para quem precisa. Eu nunca vi a palavra
palavra do Senhor diz: ei, cuida da tua família, cuida da tua casa, enriqueça, tenha dinheiro no banco, tenha carro, tenha isso, tenha aquilo, porque assim que agrada a Deus. Muito pelo contrário, Jesus, quando chamou seus discípulos, ele disse: aleluia, se tiverdes 2 túnicas, dê uma para o teu irmão e venha apenas com uma. Então, querido, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Eu não sei quando que o ministério, aleluia, da palavra foi corrompido dentro das igrejas. Eu não sei quando, aleluia, que a palavra santa e bendita do Senhor foi distorcida na tua vida, mas eu quero te dizer que ainda há profeta que profetiza a verdade, ainda há pregador que prega a verdade, ainda há pessoas que não têm medo, aleluia, de dizer para você que o que você está fazendo não é certo, que o que você está fazendo está entristecendo os olhos de Deus. Eu não estou preocupada, aleluia, se você vai gostar desta palavra, se você não vai gostar. Eu estou preocupada, aleluia, em falar exatamente aquilo que Deus coloca no meu coração. E o que Deus coloca no meu coração nesta tarde é uma palavra dura, é uma palavra que diga: arrependei-vos enquanto há tempo. Deus está enojado com tanta hipocrisia na casa dele. Deus está enojado com tanta coisa errada no meio cristão. Deus está enojado, aleluia, com a atitude de certos crentes. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você ainda. Tem muitas pessoas colocando a culpa no carnaval, que o carnaval foi culpado de tudo isso. O carnaval teve culpa? Teve. Aquelas pessoas que tentaram escarnecer, aleluia, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. E aquelas pessoas zombaram dele, zombaram. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Tem muitas pessoas dentro da igreja zombando de Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja zombando do ministério, aleluia, de Jesus Cristo. Quando pega o ministério de Jesus e coloca à parte um ministério de amor, um ministério, aleluia, de sofrimento, de entrega por amor a Cristo, aleluia, pessoas que não abrem mão de nada, não abrem mão de conforto, não abrem mão disso, não abrem mão daquilo, entra em guerra com os irmãos na casa do Senhor, entra em guerra com os vizinhos, entra em guerra com a família, somente para se dar bem. Ei, Jesus está enojado com essa hipocrisia. Você que se diz conhecedor da palavra, você que se diz, aleluia, um pregador do evangelho, ou um ouvinte do evangelho, abra os teus olhos e veja. A palavra do Senhor, ela está, aleluia, ao alcance da mão de qualquer pessoa, seja cristão evangélico, seja cristão católico, até, meu Deus, até mesmo aqueles que estão, aleluia, no meio da macumbaria, eles têm acesso à Bíblia. Sabe por quê? Porque uma vez, aleluia, eu estava estudando, e lá na faculdade, onde eu estava estudando teologia, a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas espíritas. Então não vem com essa história de que a Bíblia não é pregada, de que a palavra não está ao alcance. Ela está ao alcance da mão de quem quer que seja, de quem quer que esteja com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Mas eu quero frisar nesta tarde que a letra mata, o que vivifica é o Espírito Santo de Deus. Então, para você entender a palavra do Senhor, seja cheio do Espírito. Para entender a correção de Deus, você precisa ser cheio do Espírito, porque a pessoa que não aceita a correção é porque não está cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que vivem arrotando santidade, pessoas que vivem batendo no peito, dizendo: esta palavra não é para mim, porque eu estou diante do Senhor como eu deveria. Já pecou somente por aí. Sabe por quê, querido? Deus olhou do alto e sublime trono do Senhor, e ele não viu nenhum justo sequer aqui na terra, nem um justo sequer aqui na terra. Não há justiça no homem que habita numa terra corrompida, corruptível. Nós estamos sujeitos a errar, a pecar, a entristecer o coração de Deus. No que nós não podemos, aleluia, é abraçar o ministério fajuto, uma palavra, aleluia, que não agrada o coração de Deus, somente para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa carne. Deus, ele não se deixa escarnecer, e os crentes estão escarnecendo
remanescentes de Deus estão pregando somente a prosperidade, estão pregando somente a cura, estão pregando somente os benefícios da terra, mas quem, aleluia, é cidadão do céu, sabe que a porta continua sendo estreita. Jesus, ele não mudou, a palavra não mudou, aleluia, aquilo que Deus foi nos preparar, continua, aleluia, preparado, aquilo que Jesus preparou para nós na glória, mas a porta para a entrada ela é estreita, a igreja do Senhor. Então acorda enquanto é tempo, acorda porque Jesus está voltando. Toma uma posição de servo nesta tarde, volta a ser ovelha, volta a ser o trigo. Sabe por quê? Porque haverá um tempo em que não haverá mais tempo, chegará um tempo em que você vai clamar, aleluia, por aqueles que pregavam a verdade, mas eles já não estarão mais aqui. Chegará um momento que aqueles que apregoavam palavras mansas, suave, que ficava massageando o teu ego, estará aqui contigo, e você olhará e dirá: mas você pregou tanto, coisas boas dessa terra, eu me apeguei tanto nessas coisas, cadê aquele pregador que pregava a verdade? Cadê aquele pregador que pregava a volta de Jesus? E é talvez esse pregador que massageou o seu ego a vida inteira, ele vai olhar para ti e vai responder: eles não estão mais aqui, eles subiram com Jesus, eles foram, aleluia, retirados dessa terra, eles foram para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá tormenta, onde não haverá disse-me-diz contenda, onde não haverá fome, onde não haverá doença nem dor. Então, querido, toma cuidado, ainda há tempo de rever os teus conceitos, ainda há tempo de voltar ao primeiro amor, ainda há tempo de estar diante do Pai Espírito em verdade, ainda há tempo de se dobrar diante dele, mas o tempo está passando. E Jesus, ele está às portas. Talvez você possa dizer assim: mas Jesus está às portas desde que os tempos de minha avó, que eu ouço falar que Jesus está voltando. Você já parou para pensar para quantas pessoas Jesus já voltou do ano passado até este ano? Quantas pessoas, aleluia, já tiveram um arrebatamento de Cristo? Quantas pessoas partiram, aleluia, desta terra, uns para a glória do Senhor e outros para o sofrimento eterno. Então toma cuidado, porque talvez Jesus ele possa, aleluia, demorar um pouquinho mais, buscar toda a sua igreja de uma vez só, mas talvez ele pode te buscar, talvez ele pode buscar a pastora Ana Paula ainda na noite deste dia, porque ele tem nas mãos, aleluia, a minha vida, a sua vida, ele tem nas mãos todo o poder, e ele pode fazer da maneira que ele quiser. Então, amado, o tempo é propício, este é o tempo, este, aleluia, é o momento de você rever os teus conceitos, de você rever a tua vida, de você rever os teus feitos, de você rever a tua vida com Deus, de você rever a sua intimidade com Ele, de você rever, aleluia, aquelas madrugadas que você orava já não ora mais, aquele jejum que você fazia já não faz mais, ou talvez, aleluia, quando você fazia, orava, jejuava, aleluia, e vigiava, porque eu vigiava em primeiro, porque também não adianta você fazer um jejum e não vigiar, não adianta você orar e não vigiar, não adianta você pagar preço de tolo, aleluia, tá ali orando com círculo de oração, mas tá falando mal da vida do irmão, tá ali orando, aleluia, com as irmãs, aleluia, mas não sabe ministrar uma palavra de amor ao próximo. De nada adianta você jejuar 2, 3, 4, 5, 10 dias, aleluia, se no meio deste processo você não se compadecer do seu próximo, você não amar aquele que te persegue. Então eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: a porta está estreitando cada dia mais, e se você quer verdadeiramente alcançar a tua salvação, se você quer verdadeiramente chegar diante do Senhor, então coloca de lado essas más obras, esses maus feitos, essa perversidade do teu coração, da tua alma, joga de lado essa perversidade que está na tua mente, de se levantar contra o irmão, de falar da vida dos outros. Começa a colocar de lado e toma uma posição diante do Senhor agora, porque o tempo é propício, aleluia. E eu quero dizer algo da parte do Senhor para você:
Aleluia, que Jesus, os olhos dele está contemplando, aleluia, tudo como chama de fogo. Ele contempla o teu pensamento, ele contempla o teu coração, ele contempla a tua alma, o teu espírito. Então não adianta, aleluia, ser crente somente de aparência, ser crente somente porque carrega uma Bíblia debaixo do braço, porque você pode enganar o homem, pode enganar a muitos, mas eu quero ver você enganar a Deus, aleluia, que está contemplando, aleluia, todas as coisas aqui na face da terra. Então não coloca no teu coração, aleluia, essa questão de ser um crente apenas de aparência, somente para o povo ver, porque isso não vai te dar salvação, não. Está dentro da igreja, aleluia, você pode estar dentro da casa do Senhor, mas se você não for à casa do Senhor, você está perdendo seu tempo. Então o tempo é esse, de ser casa e morada do Espírito Santo. O tempo é esse, de mudar os seus conceitos, de mudar a sua vida por completo e voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor e ser servo de verdade. Se você não quer, aleluia, passar pela porta estreita, você tem livre-arbítrio de passar na porta larga o tanto que você quiser. Só depois não reclame e não diga que não foi avisado, porque o Senhor Deus, Ele está te avisando, Ele está usando vidas para falar contigo, e muitas vezes tem entrado no ouvido e saído no outro, porque quando é algo que massageia o ego do homem, logo ele recebe e diz: epa, isso aí é homem de Deus, isso aí é mulher de Deus. Mas quando é uma palavra como essa, só vê dedo apontando, dizendo: olha, hipócrita, está apertando o parafuso de alguém, aleluia, mas o dela está desparafusado. Ei, a palavra do Senhor é a espada de dois gumes, ela corta 360 graus, ela corta em você que está ouvindo, e ela corta na pastora que está pregando. Eu sou falha, sou pecadora, sou pó, sou cinza, e reconheço os meus pecados, meus erros diante do Senhor. Eu não preciso me esconder atrás da Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia, ela pode me esconder aos olhos humanos, mas ela não pode esconder, aleluia, do dono da Bíblia, do dono da palavra, daquele, aleluia, que é a boca, aleluia, não pode se esconder. Então, ao invés de você ficar aí tirando o cisquinho do olho do teu irmão, tira a trave que está nos olhos do teu irmão, e tira a trave que está nos teus olhos, antes de querer tirar o cisco que está nos olhos do teu irmão, e assim a sua visão espiritual se abrirá, e você entenderá o que Deus está falando contigo. Se você não gostou desta palavra, eu quero te dizer algo: ore pela minha vida, faça com Deus, aleluia, um questionamento, pergunte a Ele se foi Ele que me posicionou, se foi Ele que me impulsionou a trazer essa palavra, e se porventura não for, eis-me aqui diante do Senhor. E se você, aleluia, recebeu esta palavra, então volte ao Senhor, volte ao primeiro amor, volte, aleluia, porque o tempo é este, Jesus está às portas, e o tempo propício de salvação para a nossa vida está, aleluia, ao nosso alcance ainda, mas chegará um tempo em que não haverá mais tempo, e essa salvação não estará mais, aleluia, ao alcance das nossas vidas. Que Deus possa abençoar de uma forma grandiosa, poderosa a sua vida, e que toda sorte de bênção e de vitória seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em o nome santo do Senhor Jesus. Um abraço fraterno da pastora Ana Paula Oliveira. Deus abençoe a sua vida, amém e amém, queridos.